Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao Histórias do Cinema da TV. Estou retomando os vídeos aqui, um cenário por enquanto improvisado, porque nós mudamos de apartamento, mas aos poucos vamos ajustando tudo para oferecer os vídeos da melhor maneira para vocês aí. E nesse vídeo eu vou falar sobre o Batman, né, esse novo filme aí que eu vi 2 vezes já. Fiz um vídeo curtinho, logo que eu saí da cabine de imprensa no dia 28 de fevereiro. Fui ali na praça de alimentação do JK Iguatemi, fiz um vídeo com as primeiras impressões e eu tinha gostado muito. Revi o filme no dia seguinte, depois da Noite do Morcego, que foi um evento bem legal que fizemos no Cine Roxy de Santos, cinema de rua, com várias atrações, inclusive com o Batman descendo 33 metros do prédio. Vou deixar um link aqui pro Instagram também de Histórias do Cinema e pro Facebook, tem fotos e vídeos lá. E tudo que eu tinha gostado foi reforçado na segunda vez que eu vi. Então, antes de entrar no filme em si, né, dentro daquilo que eu acredito como crítica de cinema, análise cinematográfica, que é a construção de um diálogo, né, instigar a reflexão, instigar o pensamento, não chegar aqui e dar uma nota 5, nota 10, impor uma opinião, né, fazer esse diálogo. Eu queria falar um pouco sobre esse cinema blockbuster atual, né, que tem sido sustentado pelos filmes baseados em histórias em quadrinhos, filmes de super-herói, o Marvel Studios, que é o maior exemplo, né, com quase 30 filmes, mais as séries, emplacando um sucesso atrás do outro, né, e repetindo o tipo de fórmula que deu certo, e alguns poucos filmes conseguem transcender isso. Né, e o Batman é um personagem capaz de suscitar esse tipo de filme que transcende o nicho de filmes baseados em quadrinhos. E tem alguns diretores também que conseguem imprimir uma visão ali de autor, né? Um olhar de cinema diferenciado. E dá para citar alguns aqui. Tem o Denis Villeneuve, né? Que fez o Duna recentemente, que é um cara que coloca a sua visão, mesmo com o Duna não sendo um filme... tecnicamente ele é muito bom, mas deixa a desejar algumas questões de roteiro, de atuação, de emoção. Né? Tem o Zack Snyder, pro bem e pro mal, mas não dá para negar que ele coloca a visão dele nos filmes. Tem o Robert Eggers, que é um cara que ainda não fez um blockbuster, mas que tem feito filmes instigantes, como A Bruxa, O Farol, com Robert Pattinson, inclusive o Christopher Nolan, que fez uma trilogia do Batman muito boa, fez A Origem. E o Nolan, principalmente, ele consegue dar o retorno financeiro, trabalhar com grandes orçamentos e dar o retorno financeiro. E ele trabalha com a Warner também, que é um estúdio geralmente conhecido por dar espaço para o diretor, né? Diferente da Marvel, que tem alguém ali coordenando tudo, que é o Kevin Feige, a Warner é conhecida por dar esse espaço. E quando não deu, quis interferir demais, deu errado. Por exemplo, Liga da Justiça que teve o Joss Whedon interferindo e não resultou num filme nem bem sucedido de crítica e nem de público por orçamento que teve. E aí chegamos ao Matt Reeves, que faz parte desses cineastas que conseguem imprimir uma visão. Né? Ele trabalhou com orçamento reduzido, fez o Cloverfield, que foi um sucesso, um filme de monstro, um filme diferente. Ele fez o segundo e o terceiro filmes da última trilogia do Planeta dos Macacos e soube contar uma história de ascensão, auge, queda, redenção de um personagem que era o Caesar, o líder dos macacos, e feito por captura de performance a partir do Andy Serkis, que faz o Alfred aqui no The Batman. E ele conseguiu fazer um filme do Batman com a sua visão. Né? É difícil a gente ter no cinemão uma inovação de linguagem ou de narrativa. Né? Tudo que praticamente podia ser feito de inovação já aconteceu na história do cinema. Então hoje se destacam aqueles cineastas que conseguem, dentro do possível, colocar ali uma visão a sua visão de cinema, tendo em vista tudo que foi feito até então. Né? E esses caras, o Nolan, o Robert Eggers, que eu citei, o próprio Denis Villeneuve e o Matt Reeves, eles vêm de uma escola da nova Hollywood, que foi aquela geração de cineastas do Coppola, do George Lucas, do Peter Bogdanovich, do Arthur Penn, Michael Cimino, né, do Spielberg, que romperam com as velhas tradições de Hollywood, influenciados pelo cinema europeu, pela Nouvelle Vague francesa, pelo neorrealismo italiano, e trouxeram toda uma nova abordagem para o cinema hollywoodiano,
com filmes inicialmente independentes, mas depois que levaram ao cinema blockbuster, como O Poderoso Chefão, do Coppola, que trouxe como novidade o lançamento simultâneo em vários cinemas, em larga escala, que virou o tipo de lançamento que a gente tem até hoje, né, esse lançamento em larga escala. Depois o Tubarão, o Star Wars, que vem com a coisa dos efeitos especiais, visuais e uma estratégia de marketing pesada, com bonequinhos e mochilas, material escolar, etc, etc. E aí teve Superman, em 78 e tal, né? Então esses cineastas que eu citei, e o Matt Reeves faz parte disso, eles vêm um pouco dessa escola de contar a história com calma do filme, né? Dominar todos os fundamentos, e aí eu gosto de entrar numa comparação com os esportes, por exemplo, né? O Pelé, gostemos ou não dele pessoalmente, ele elevou o futebol e dominava bem todos os fundamentos. O Michael Jordan dominava todos os fundamentos do basquete e elevou também o nível do jogo, né? Na música a gente tem os Beatles, por exemplo, com o Sgt. Peppers, um álbum seminal, clássico, que também elevou o patamar. Nesse nicho de filmes de super-heróis ou heróis ou baseados em quadrinhos, temos o Superman de 78, que mostrou como uma história de origem devia ser contada, respeitando a essência do personagem, e é o exemplo até hoje, tanto para o Nolan no Batman Begins, para Patty Jenkins, para o Mulher Maravilha, os irmãos Russo, para os filmes dos Vingadores e tantos outros, e não sou eu que digo isso, esses cineastas falam que a influência é o Superman de 78, e o Cavaleiro das Trevas de 2008 do Nolan, que transcendeu esse nicho de cinema de heróis e certamente entra nas listas aí dos 200 melhores filmes de todos os tempos. É um filme que conseguiu reconhecimento no Oscar com o Heath Ledger, né? Um grande thriller intenso, de grandes atuações, que suscita discussões, que tem um paralelo com a realidade daquele momento. E aí é difícil comparar o novo The Batman com o Cavaleiro das Trevas, algo que tem acontecido bastante, justamente porque o Cavaleiro das Trevas foi o filme que elevou o patamar. Mas The Batman chega perto, né? É um filme que traz todos os elementos que eu falei até agora. É um filme para quem gosta de cinema, né? O Matt Reeves domina todos os fundamentos. Temos talvez o Batman mais imponente de todos, né? Sempre retratado no contra-plongé, que é filmar de baixo para cima para nos trazer um ar de superioridade, grandiosidade. O trabalho de som é excepcional, né? Quando o Batman vai surgindo das sombras, é aquele passo, e quando há o close na bota dele, aquela bota pesada e o passo cujo barulho nos impressiona, né? Uma trilha sonora, e aí também um dos papéis do grande cineasta é saber escolher com quem vai trabalhar, os profissionais, porque ele é um maestro disso tudo, e aí ele trabalha com pessoas extremamente competentes. A trilha sonora às vezes soa como uma trilha de filme de terror, nos traz apreensão, tem os momentos melancólicos, né? E aí tem uma música do Nirvana, Something in the Way, que entra algumas vezes, acho que 2 vezes, poucas vezes no filme, mas que é de uma banda cujo vocalista e guitarrista era alguém que se sentia totalmente deslocado na sociedade, tentava se encontrar o tempo inteiro, teve um fim trágico, que foi o suicídio, o Kurt Cobain, e o Batman é essa figura que tenta se encontrar, né? E aí temos a história, que é uma história de investigação. Finalmente, para os fãs, o Batman detetivesco. E é uma história que se inspira também em clássicos do cinema, filmes de serial killer. O Batman já atua há 2 anos ali, tem uma certa cumplicidade com o Gordon, que ainda não é comissário. É um Batman que está aprendendo ainda a se encontrar, a se localizar, e uma série de assassinatos de figuras públicas de Gotham City passa a acontecer, perpetradas pelo Charada, interpretado pelo Paul Dano, e o Batman vai ter que investigar tudo isso em parceria com o Gordon, auxiliado pelo Alfred, que não é bem um mordomo nesse caso, o Andy Serkis, né? E aparece a Mulher Gato pelo caminho, a Selina Kyle, da Zoe Kravitz, e ainda uma situação que envolve a máfia. E a escolha do elenco foi muito acertada, eu quero falar disso também, porque mais uma vez os fãs erraram, né? Eles erraram quando o Michael Keaton foi escolhido lá tempos atrás, nos anos 80, vendo um monte de cartas para reclamar para o Warner, e muitos desses fãs hoje vibram quando o Michael Keaton volta a viver o Batman
nos filmes do Flash da Batgirl. Depois teve reclamação com o Heath Ledger para fazer o Coringa, ele que fazia comédias românticas e tal, mas tinha feito o Brokeback Mountain, né, uma baita atuação. Reclamaram da Gal Gadot também, a primeira foto, e se revelou um sucesso, né? Hoje é difícil, não... tirando a Linda Carter, que marcou os anos 70, a Gal Gadot é sinônimo de Mulher Maravilha. Reclamaram do Tyler Hoechlin para ser o Superman na série Superman e Lois, e tá indo super bem também. Reclamaram do Ben Affleck para ser o Batman nos filmes do Zack Snyder, e muita gente considera aquele Batman o melhor de todos. E reclamaram agora do Robert Pattinson, que fez Crepúsculo lá atrás, mas depois se desvinculou, foi trabalhar com grandes cineastas, melhorou. Ele e a Kristen Stewart também, tenho que dar o braço a torcer, que era uma atriz que eu reclamava. A Zoe Kravitz, perfeita, talvez seja a melhor mulher gato desde a Julie Newmar e da Eartha Kitt lá dos anos 70. O Jeffrey Wright muito bem como o Gordon, né? Ele sempre traz um ar de autoridade, ele fez Westworld. O John Turturro, para fazer o Carmine Falcone, o mafioso, perfeito. O Pinguim, do Colin Farrell, sensacional, uma mistura de Robert De Niro do Intocáveis com Joey Pesci, dois atores clássicos de filmes de máfia também, filmes com o Scorsese, o De Niro ainda fez Poderoso Chefão, né? O Paul Dano, que é ideal para fazer esse tipo de personagem maluco, psicótico. Ele fez um lá no Sangue Negro, contracenando com o Daniel Day-Lewis, difícil, e aprendeu também. E, enfim, eu gostei muito do elenco todo, toda a escolha de elenco sensacional. O ritmo do filme, apesar de longo, é um ritmo que passa, a gente não percebe, é tudo muito bem dosado. O Matt Reeves sabe dosar as cenas de ação. Tem muito do Batman, um pouco do Bruce Wayne, mas um pouco do Bruce Wayne que tem, a gente entende as motivações. O Bruce Wayne extremamente, quase parece anêmico de viver tanto ali imerso no que seria a Batcaverna também. A construção de Gotham. O Nolan costumava falar para a equipe dele ver muito Blade Runner, né, um clássico de ficção científica, mas o Matt Reeves também viu o Blade Runner, porque a Gotham, logo no começo que é apresentada, é cheia de neons, luzes, aquelas propagandas lá, e é uma chuva incessante, os guarda-chuvas transparentes remetem muito ao Blade Runner do Ridley Scott. E é lógico que é normal comparar esse Batman com o Zodíaco, com o Seven. Tem ainda um filme que é o Memória de um Assassino, que é um filme sul-coreano, que é um filme sobre o primeiro serial killer sul-coreano, que é até melhor que o Zodíaco. Tem muito do noir, tem a narração em off, que é um elemento do noir, e a Mulher Fatal também, no caso a Selina Kyle, que é uma Selina Kyle até mais sentimental, mas que tem a dualidade ali de uma femme fatale, né? A gente vê de que lado que ela vai estar, e que cativa o detetive, que no caso seria o Batman nessa história, né? Tem as sombras, é um Batman que desperta o medo nos bandidos, e eles ficam olhando para as sombras também. Gostei muito do Batmóvel, que lembra os carros do Mad Max, um Batmóvel mais cru, né, turbinado ali, mas um carro mais básico, turbinado. Enfim, é um filme que, para quem gosta de cinema, é sensacional, porque tá tudo ali. Tem a ligação com os clássicos, e mesmo quem gosta de HQ e busca essas referências, lembrando que cinema gibi é gibi, mas há toda uma cobrança, né, em cima disso, e tem elementos ali de Ano 1, Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria. Pouca gente falou, mas tem muito do Batman 66, não vou dar spoiler aqui, mas tem elementos de cenário que remetem diretamente ao Batman dos anos 60. Dos quadrinhos dá para citar o Ego, né, o Batman Silêncio também, e até o Terra de Ninguém, um pouquinho ali mais pro fim. Então Batman acho que é um dos melhores filmes do Homem-Morcego, um dos melhores filmes baseados em quadrinhos. O Matt Reeves fez um grande trabalho, eu tentei aqui elucidar todas as questões que fizeram me empolgar com o filme, e quem assistir acho que vai gostar também. É o início de um novo universo. É bom o Batman estar isolado, e eu queria deixar uma pergunta também, porque o Batman ele consegue transcender e possibilita que os cineastas tenham essa autoralidade. E nos quadrinhos, a criação do Batman em 39, pelo Bob Kane e o Bill Finger, né, que foi reconhecido tempos depois, mas é o co-criador do Batman,
ela remete diretamente ao cinema mudo, o expressionismo alemão, né, o Homem que Ri ali pro Coringa, Metrópolis, aquela cidade do filme Metrópolis para Gotham City, o The Bat, que é um filme mudo lá do começo do século passado, que tinha um cara que assaltava mansões e deixava um bate-cartão e tinha até um tipo de bate-sinal. Será que essa influência cinematográfica nos quadrinhos possibilitou que tivéssemos um personagem mais complexo, um universo mais rico, que daí possibilita quem hoje vai adaptar para uma outra mídia consiga se arriscar mais também, tanto para série televisiva, animação, Batman série animada revolucionou os heróis na TV, né, nos desenhos animados, e mesmo o Burton, com os filmes dele inspirados no noir e principalmente no expressionismo alemão, o Nolan, pegando tudo isso, e agora o Matt Reeves também. Então fica essa pergunta aí, se essa origem do Batman nos quadrinhos, influenciado pelo cinema, no Zorro também, do Douglas Fairbanks e tal, possibilitou que tivéssemos um personagem mais profundo, que possibilita diferentes visões, né, e renda filmes tão legais como esse. Tá bom? Se gostou, tá um pouco de calor aqui, eu acabei de mudar, por isso que eu tô esfregando um pouco a mão, peço desculpas. Vou escrever mais detalhadamente sobre o filme, eu quero ver se eu faço um texto falando de dicas de filmes relacionados que não sejam do Batman, que é nesses que eu falei, Seven, Memória de um Assassino, série de serial killer, filmes no ar como Relíquia Macabra, Los Angeles, Cidade Proibida, né? Filmes que tenham ligação, que possam ter inspirado o Matt Reeves, ou se você gostou de Batman, possa ver esses filmes também e curtir, tá bom? É isso, pessoal, se inscreve aí no canal, dá uma força aí para o nosso trabalho, obrigado aí, comentem também, com respeito, valeu!